Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Alexis Fontaine, de São Paulo, é engenheiro e empresário. Está na Câmara dos Deputados pela primeira vez. Conheceu o Partido Novo, se identificou com os valores do partido, se filiou e foi eleito com mais de 45 mil votos. E é com o deputado Alexis Fontaine que eu converso agora no Palavra Aberta. Muito bem-vindo, deputado, aqui no programa. Começo então com a pergunta: qual será a sua pauta nesse primeiro ano legislativo? Eu vim com uma missão muito clara para essa casa, né? Eu, como empresário, sofro uma série de dificuldades com a burocracia brasileira, com o sistema tributário brasileiro, que para mim é um dos mais insanos. Então a pauta era essa na campanha, eu lutei muito para isso, apresentei a possibilidade de fazer a reforma nesses setores aí. Então a minha missão aqui é fazer a votação das reformas que estão se apresentando, mas focar muito em desburocratização e a reforma tributária. Nesse aspecto, há um vídeo bastante interessante que o senhor fez de forma bastante espontânea e viralizou e trata exatamente disso, da tentativa de um empresário empreender no Brasil. O que aconteceu nesse vídeo, e foi realmente espontâneo, porque é um caminhão que estava da minha empresa, que estava passando pela cidade de São Paulo, não ia entregar absolutamente nada de São Paulo, mas como São Paulo não tem o rodoanel completo, você é obrigado a passar num trecho urbano da cidade. Nesse ponto, fiscais e trânsito da cidade de São Paulo estavam aguardando os caminhões chegarem para ir começar a dar multa. Pararam meu caminhão e distribuíram 10 multas, mas o mais engraçado assim, são 10 multas no meu caminhão e 10 multas na minha empresa, então eu recebo todas as multas em dobro. E eram multas assim tão sem sentido, tão arbitrárias. E eu, na minha empresa, eu procuro ter absolutamente tudo correto. Eu procuro ser aquele empresário que faz as coisas corretas para não ter nunca problema, que seja trabalhista, que seja tributário, ambiental, nada. Quando a gente se depara com 10 multas, me parece que eu sou um bandido, que eu era assim um criminoso. Quando eu comecei a ler as multas, eu fiquei tão indignado que eu fiz esse vídeo. Coloquei o vídeo no ar, de forma assim despretensiosa. O vídeo viralizou, explodiu, deu mais de 10 milhões de visualizações e com isso eu tive uma coleta de comentários. A quantidade de comentários, foram mais de 200 mil comentários, você tem ideia da quantidade de comentários que tinha. Que tipo, mais ou menos? Eu também identifico com esse problema, acontece a mesma coisa com o meu negócio, eu também não suporto mais a burocracia brasileira, a gente trabalha e não ganha nada, a gente tenta sobreviver e é tratado como um explorador, como um criminoso. Então era uma coisa muito comum a todos os empresários. E acabou virando esse assim, o tema principal da minha campanha, porque eu percebi que a minha dor era comum a muitos brasileiros, mas no Brasil inteiro, sabe? Não é só do estado de São Paulo, não. Então a gente aproveita isso e hoje eu sou a voz do pequeno e médio empreendedor do Brasil que quer se tirar aquelas bolas de aço que o próprio Paulo Guedes fala das pernas do quem quer empreender no Brasil, para deixar a gente mais livre e muito mais competente. E quais são as bolas de aço? Pois é. Então, as bolas de aço são o sistema tributário brasileiro, que é absolutamente incompreensível e que gera uma insegurança jurídica absurda. Ninguém nunca sabe se está fazendo as coisas corretas, estão fazendo as coisas certas. E ele custa um absurdo para o empreendedor para poder apurar o que os impostos que ele paga. Não é só a alíquota, é a alíquota, é a complexidade da apuração e o custo dessa apuração e o prazo de pagamento. No Brasil, a gente paga imposto antes de dar a partida no caminhão, antes de começar a vender. Você vai pagar imposto muito antes de receber. Então, quando a gente pega esse conjunto de coisas, a gente percebe por que o Brasil, mesmo querendo ser muito empreendedor, a gente mata o empreendedor no ninho. Eu falo que o Estado hoje é uma verdadeira máquina de exclusão social. É ele que mata o empreendedor. E aí a gente fica reclamando que tem 27 milhões de empregados, subempregados. Quando alguém tenta empreender no Brasil, já vem fiscal, já começa a punir, já começa a perseguir, desmonta os negócios. O brasileiro, assim, não tem chance, né? Porque não tem emprego, mas também quando quer se virar, não pode. Então, eu comecei a perceber que
trabalhar na desburocratização, trabalhar na reforma do sistema tributário, nas simplificações dos processos, na integração dos sistemas do governo, a gente geraria um ambiente muito melhor para poder empreender, para poder viver. E o que eu quero dizer é que isso acaba levando a uma outra coisa muito mais importante, que foi o tema principal da minha campanha. Chama inclusão social sustentável. Que era as pessoas que conseguem se sustentar, que não precisam de Estado para poder parar de pé, para poder pagar suas dívidas, para poder comprar o seu imóvel, seu carro, sua roupa. Que é baseado em duas coisas: ensinar a pescar e ter ambiente de pescaria. Ensinar a pescar, eu estava falando muito em educação fundamental, em capacitação, educação profissionalizante, os esportes, a arte, como forma de incluir pessoas na sociedade. Mas não adianta só ensinar a pescar, nós precisamos ter ambiente de pescaria. E ambiente remete justamente, novamente, à reforma tributária e à desburocratização. Deputado, vou falar agora da reforma da Previdência, que faz parte desse rol de reformas de saneamento fiscal. O senhor faz parte de um partido novo, sem ser redundante, já sendo redundante o Partido Novo. É bem novo. Mas é um partido que também já se declarou independente. De que forma que vocês vão discutir as propostas da reforma da Previdência com o Congresso e com o Executivo? A gente recebeu a reforma e recebeu muito bem ela. Nós entendemos que o sistema previdenciário hoje, ele é uma máquina de desigualdade social. Ele tira de muitos e concentra em poucos. Então, é absolutamente necessário fazer essa reforma. O déficit do governo é muito baseado no déficit da Previdência. É insustentável, é um iceberg que, se a gente não tomar medidas, nós vamos colidir contra esse iceberg e aí o Brasil afunda. Então, é assim, de forma responsável, a gente tem que fazer essa reforma. O Partido Novo, apesar de ser independente, ele é um partido de viés liberal e tem muito a ver com a equipe econômica que nós temos hoje aqui, né? Paulo Guedes, Paulo Ebel, Costa, o Carlos Costa, uma série de pessoas, o Saxida, pessoas que têm esse veio. Então a gente entende assim, que nós somos independentes, mas harmônicos. Então, se as propostas forem adequadas, se elas atingirem o que a gente acredita que vão fazer, que é uma justiça social, quer dizer, desmontar essa máquina de desigualdade social, com certeza o Novo vai colaborar, vai influenciar e vai votar a favor. Deputado Alexis Fontaine, Isso. tenho cuidado aqui para pronunciar seu sobrenome, que é bem diferente. Muito bem-vindo ao Congresso Nacional e boa sorte no mandato. Obrigado, Aline. Obrigado pela oportunidade. Claro. Você pode acessar esta e outras edições do programa na internet, no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Aline Machado e agradeço a sua companhia. Até a próxima.